Luiz Inácio Lula da Silva quer antecipar sua diplomação prevista para 19 de dezembro. O petista anunciou uma reunião com integrantes do MDB ontem em Brasília, que a data deverá ser em 12 de dezembro, portanto, uma semana antes. A informação foi revelada pelo líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões. Lembrando que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral definir a data da diplomação. E aí, Ana, algum palpite para a urgência do Lula em antecipar essa diplomação? É uma pergunta que ela entra na lista de tantas outras perguntas que o brasileiro vem se fazendo. Por que tanta pressa? Por que tanta pressa não apenas para essa atitude, para essa ação, mas por que tanta pressa para a PEC fura-teto? Né? Muita gente falando PEC fura-teto, mas aquilo ali é a verdadeira PEC kamikaze, a PEC bomba. Por que tanta correria? Né? A equipe aí, o grupo de transição composto por quase 400 pessoas, por que tanta pressa, tanto falatório de colocar tanta gente ali para já ir alojando as pessoas em possíveis cargos, né? Não sabemos se Lula vai subir a rampa ou não, ainda continuamos com as perguntas sobre a eleição, sobre a lisura da eleição, continuamos com essas perguntas sem respostas. E aqui, mais uma vez, eu falo sobre as manifestações que estão por todo o Brasil. Essa correria do Lula é por causa das manifestações, já que ele foi eleito, Paula, com 60 milhões de votos, por que essa gente não está na rua, confrontando quem está questionando todo o processo eleitoral? Quando eu falo todo o processo eleitoral, não são as urnas em si naquele domingo, mas todos esses meses que um candidato teve o caminho aí tranquilo, pavimentado de forma tranquila, com decisões jurídicas aí brandas, enquanto o outro candidato sempre teve a provocação do judiciário, a perseguição do judiciário, né, o sistema acusatório, como Augusto estava falando, completamente esquecido. Randolph entrava com uma petição no STF direto, não existe mais Ministério Público no Brasil. Então, onde estão essas 60 milhões de pessoas que votaram num candidato que foi eleito aí, né, teoricamente com 60 milhões, mas onde estão essas pessoas? Por que elas não vão para a rua para pedir que ele suba a rampa no dia 12 de dezembro? Vamos lá, senhor Lula, vamos fazer o L dia 12 de dezembro. Onde estão essas pessoas? São perguntas que estão muito incômodas, né? A própria lisura, o sistema eleitoral, a maneira como foi conduzida toda essa eleição, as pessoas de um lado estão nas ruas. As pessoas do outro lado, onde elas estão? Elas estão num grupo fechado de 400 pessoas tramando contra o Brasil. Mas fica aí mais uma pergunta. Por que a correria e onde estão essas 60 milhões de pessoas que votaram no Lula? Agora jogo para o Fiuza para falar sobre essa possibilidade de antecipação da diplomação do Lula. Ô Paula, quando você se vê na iminência de voltar à cena do crime, você tem pressa. Tem pressa porque pode chegar a polícia. Então você precisa acelerar a volta à cena do crime, né? Porque uma vez lá você acredita que aí poderá consumar mais uma vez, né, o crime. Por isso que o Geraldo Alckmin falava em volta à cena do crime. Agora você imagina uma situação hipotética, tá? Eu vou fazer uma ficção aqui. Eleições. Aí você tem um sistema eletrônico que não permite a auditagem, que não permite a conferência dos votos para prestar contas ao público, né? Em caso aí de incongruência ou falha do sistema, etc. e tal. Aí você tem uma população que vai aos milhões às ruas pedir este aprimoramento do sistema. E você tem o juiz da eleição que ostensivamente bloqueia isso, embarga isso. E esses juízes da eleição, que são os juízes da máxima corte desse país, estou falando isso tudo assim, uma ficção científica, né, bem remota.
Então, esses juízes, eles passam a ser detestados por essa população. Eles passam a ser execrados porque a população sente o cheiro da manobra. Mas as coisas continuam caminhando desta maneira. E aí vem a eleição. A eleição consagra um candidato que, como acabou de dizer a Ana, é o recordista de votos sem povo visível. Né? Isso continuando no exercício da ficção, pura ficção. E você tem o outro candidato que tinha chegado ao final do seu mandato com a popularidade alta, apesar de todas as adversidades colocadas, o que é muito difícil, e sendo recebido por multidões nas ruas em todo o território nacional, absolutamente todo, até aqueles que eram redutos do outro candidato, que só falava para claques amestradas. Né? Aí você tem uma auditagem independente que constata que aquelas urnas que não têm o documento de auditagem, justamente, que o povo queria que tivesse esse documento, apresentam um desvio padrão. Um desvio padrão que favorece o ladrão. Né? Então você tem todas as urnas antigas, que têm a maior dificuldade para serem auditadas, dando, né, a soma da votação. Isso é verificável pelos dados oficiais. Você sabe onde estão as urnas e você sabe os resultados daquelas sessões. Você tem, então, um desvio padrão a favor daquele candidato, campeão de votos sem povo. É claro que, diante de uma urdidura tosca dessa, e por isso eu digo que é uma ficção de quinta categoria, você teria os autores da manobra com muita pressa, com muita avidez, né? Com uma preocupação muito grande de consumar aquela manobra. E, é claro, vendo pela janela, né, aquilo que eles fingem não ver, que tem muita gente percebendo a manobra e não querendo que ela se consuma. E aí, Augusto? Comentar o seguinte, quer dizer, ele não nomeou, não indicou ainda o ministro da Fazenda, não indicou ministro algum até agora. Ele quer o quê? Ele quer assumir sozinho, ele está antecipando a posse, ele vai querer antecipar a posse. Né? Então, sozinho, ele vira presidente, sem ministério, sem nada, e fica esperando a data oficial. É isso. A Ana já viu qual é o motivo. Ele está querendo parar, né, interromper as manifestações que não cessam. É impressionante isso, o Guilherme também lembrou o óbvio, né? Você não tem povo que o defenda, um presidente eleito, né, por tantos milhões, ele não consegue fazer uma passeata, uma manifestação de rua, que diga, olha, chega de golpismo, que é isso, estão querendo golpe, tem que tomar posse, então ele não consegue. Então ele está querendo antecipar isso aí, talvez porque ele queira ter uma semana a mais para acabar com os problemas que ele disse já ter resolvido. Ele não está nem aí para a pobreza brasileira, e isso é especialmente assombroso, porque ele já foi pobre. Quem já foi pobre e não tem nenhum tipo de misericórdia pela pobreza é uma figura detestável, para dizer o mínimo, e não pode governar país nenhum. Ele, depois de 8 anos de governo, disse que tinha acabado com a pobreza. Depois ele ganharia muito dinheiro das empreiteiras que financiavam palestras onde ele repetia que tinha acabado com a fome no Brasil. A Dilma Rousseff afirmou em seguida que tinha acabado com os miseráveis. Ela só não tinha resolvido a situação de miseráveis que não se deixavam encontrar. Eles estavam sumidos. Ali ninguém, de repente, eles apareciam num cruzamento qualquer de alguma cidade grande ou menor. Né? Miseráveis nunca faltaram ao Brasil, infelizmente. Eles disseram isso e agora volta o Lula a dizer que o Brasil tem 35 milhões de famintos. O que é que aconteceu? Esses famintos surgiram com os governos da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. É isso, a fome não tinha acabado. Então a única coisa que ele acrescentou ao discurso demagógico de 2002, já são 20 anos, foi o choro. Choro.
Quer dizer, são lágrimas de esguicho, né? Como dizia o Nelson Rodrigues. Vai sentar no meio-fio e chorar lágrimas de esguicho. É um choro tão comovente quanto do Gilmar Mendes, que nós homenageamos aqui já em outro programa há algum tempo. Você acredita que ele consegue extrair alguma lágrima, tá, porque ele tem pena de alguém que não come no Brasil? Nenhuma. Ele não pensa na fome, não. Ele pensa no voto das pessoas que ele tenta enganar. E ele quer tomar posse mais cedo, para quê? Para acabar com a fome? Não. Para enriquecer mais. O projeto pessoal dele de ficar rico, ele realmente acabou com a fome da família dele, acabou com a pobreza dos irmãos, né, e tornou milionários aí todos os que carregam esse sobrenome.